Salve, salve, internauta! Mais uma aula de geometria plana. E nessa aula a gente vai estudar a semelhança dos triângulos. Assunto muito importante, minha gente amiga. Por que é importante? Daí, claro, cai em vestibulares, cai em concursos, cai nas provas, enfim, um assunto essencial para que você tenha noção da matemática de uma forma mais profunda. E se você gostar do vídeo, dá um cliquezinho, faça comentários, divulgue para todo mundo ficar sabendo que a matemática não é nenhum bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário, a matemática é linda. A gente vai ver a semelhança de triângulos. Presta atenção. Olha a definição. Dois triângulos são semelhantes se possuem os três ângulos congruentes e os lados, minha gente amiga, homólogos proporcionais. Tá vendo, minha gente? Mas como assim? Eu vou explicar para você, turminha, o que são os ângulos congruentes e o que são os lados homólogos. Eu vou explicar. Agora, presta atenção, esses dois triângulos, dá uma olhadinha. Esse triângulo da esquerda é um triângulo A, B e C, certo? E aí eu vou representar os seus lados dessa maneira. Se aqui nós temos o vértice A, opondo-se ao vértice A, nós vamos ter o lado A, ok? Opondo-se ao vértice B, nós vamos ter o lado B. E opondo-se ao vértice C, nós vamos ter o lado C, ok? Então, a gente tem aí os três lados desse primeiro triângulo. Agora, nesse outro triângulo aqui, a linha, B' e C', eu vou colocar também os três lados. Só que eu vou dar uma outra denominação. Aqui eu vou chamar de X, aqui eu vou chamar de Y, e aqui, minha gente amiga, eu vou chamar de Z. Z de Zá. Pois é. Bem, repare nos ângulos agora. Esse ângulo aqui, minha gente amiga, eu vou dizer que é um certo ângulo linha, certo? Eu não sei quanto é que vale esse ângulo. Aí eu vou fazer esse símbolo aqui como ângulo linha. E eu vou falar também que esse outro ângulo aqui, ó, no vértice B, é um ângulo que eu não sei qual é, e eu vou colocar o símbolo duas linhas. O A uma linha, o B duas linhas. Agora observe. Suposição. Esse triângulo aqui da direita, a gente vai supor que esse vértice A' seja esse ângulo linha que está aqui, tá vendo? Enquanto que esse ângulo aqui no vértice B' seja o ângulo que eu vou chamar com esse símbolo duas linhas, certo? Mas para que tudo isso? Calma. Primeira situação bem importante. Nesses dois triângulos, observe que a gente tem nos dois ângulos ali em cima, ó, tem a mesma medida, ou seja, são ângulos congruentes. E esses dois ângulos aqui, que estão mais abaixo, eles também têm a mesma medida, gente. Ou seja, também são dois ângulos congruentes. Bem, o que acontece é o seguinte. A gente sabe que a soma dos três ângulos internos em qualquer triângulo sempre deve dar 180 graus, certo? Observe o seguinte, ó. A gente tem que esse ângulo A aqui no vértice A, mais o ângulo B no vértice B, tá vendo? Dá uma certa quantidade em graus, correto? Claro que é menor que 180. Só que esse ângulo aqui no vértice C é um certo valor, minha gente amiga, possui uma certa medida que somado com esses dois outros ângulos aqui, ó, vai resultar 180 graus, certo? Agora pense o seguinte, ó, se esses dois ângulos aqui são iguais e esses outros dois ângulos também são iguais, certo? Ou seja, são congruentes, porque o que falta para 180 graus nos dois triângulos é exatamente o mesmo valor, certo? Ou seja, aquele ângulo aqui no vértice C, ó,
e no vértice C', é o mesmo valor, minha gente amiga. Eles têm o mesmo valor, porque é o que falta para que esses dois triângulos aí obtenham aí o ângulo de 180 graus, já que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, certo? Então, eu vou fazer aqui um fechamento, ó. Quando a gente visualizar em qualquer questão dois triângulos que possuem dois ângulos iguais, como está acontecendo aqui, turminha, ó, você pode ter certeza absoluta que o terceiro ângulo também é igual, ok? Aí, turminha, consequentemente, a gente vai chegar a uma situação de que esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Palmas! Então, dois triângulos são semelhantes quando possuem, né, os três ângulos congruentes, certo? Entre si, quando possuem os três ângulos congruentes entre si. Então, entra a história aí dos lados homólogos proporcionais. O que são lados homólogos proporcionais? Vamos lá. É isso que a gente vai ver agora aqui no nosso canal. Bem, como esse ângulo aqui, ó, é o mesmo que esse, tá vendo? Esse ângulo aqui também tem a mesma medida que esse daqui. O que vai acontecer é o seguinte: certamente esse ângulo daqui, gente, ó, será o mesmo que esse aqui, ó. Tá vendo? Só que a gente vai ter que colocar um outro símbolo. Vamos colocar um risquinho aqui, porque aí, e um risco aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Eu tô indicando aí que esses dois ângulos são de mesma medida. Eles são de mesma medida. Agora, vamos abordar essa ideia, lados homólogos proporcionais. Meu Deus do céu, o que vem a ser os lados homólogos proporcionais? Gente, é muito simples, são os lados correspondentes. Por exemplo, ó, nesse triângulo da esquerda, esse lado C aqui, ó, gente, tá vendo? Ele está entre o ângulo linha e o ângulo duas linhas, certo? Agora, nesse outro triângulo aqui, gente, ó, qual é o lado correspondente? Qual lado está entre linha e duas linhas? Daqui, gente, ó. Aqui, ó, o ângulo linha e o ângulo duas linhas, nós temos o lado Z, como sendo o lado homólogo do C, certo? Z, lado homólogo do C. Outra maneira da gente verificar os lados homólogos é comparar, por exemplo, o seguinte, ó. Esse lado B aqui, ó, gente, ele se opõe ao ângulo duas linhas. O que acontece é o seguinte: se aqui nós temos o lado B, qual é o correspondente? Qual é o homólogo? Preste atenção, olha que o lado B está oposto ao ângulo duas linhas. Nesse triângulo, opondo-se ao ângulo duas linhas, a gente vai ter o lado Y, certo? Ou seja, minha gente amiga, o B e o Y são também lados homólogos. Homo quer dizer igual, né? Homólogos. Agora, o que significa dizer que os lados homólogos são proporcionais daí? Eu não entendo isso. Gente, se a gente tem dois triângulos semelhantes, a gente tem três lados homólogos, e esses três lados homólogos, eles formam a proporção definida, que nada mais é do que a semelhança de triângulos, ok? Então, como é que fica aí essa historinha? Por exemplo, o lado A, meu povo, ó, esse lado A aqui, tá vendo? Ele está para o seu correspondente. Repare aqui que o lado A, ó, está entre duas linhas, tá vendo? E o ângulo risco, certo? Nesse triângulo aqui, entre duas linhas e o risco, eu tenho o lado X. Então, o que é que eu posso dizer? O A e o X são lados homólogos. Então, o A está para o X, assim como o B está para o Y. O B está para o Y, que são outros dois lados homólogos, assim como o C está para o seu lado homólogo, que é o lado Z, ok?
Agora, turminha, evite cometer o erro de você pensar o seguinte: poxa, o lado esquerdo está para o lado esquerdo, o lado de baixo está para o lado de baixo. E assim vai. Gente amiga, em diversos momentos, em questões aí de vestibulares e nas provas, acontece o seguinte: os triângulos muitas vezes aparecem ponta cabeça. E aí, pessoal, não parece assim, ó, ângulo com ângulo, como tá aparecendo aqui, tá vendo? O que acontece daí, minha gente amiga, se ele tá de ponta cabeça, um dos triângulos, não acontece esse paralelismo que está acontecendo aqui entre esses lados homólogos. E não fica assim tão direto para a gente perceber, certo? Essa proporção aí que é dada pela semelhança de triângulos. Agora vamos ver o que a gente chama de razão de semelhança nos triângulos, ok? Razão de semelhança nos triângulos. Pessoal, e essa divisão A sobre X é exatamente igual à divisão B sobre Y, que é exatamente igual à divisão C sobre Z, certo? E o resultado dessas divisões aí, minha gente amiga, é sempre o valor que eu vou chamar o valor K, certo? E esse valor K, dentro da geometria plana, ele é conhecido como, ó, preste atenção, razão de quê? Razão de... Aê! Razão de semelhança. Então, fazendo aí um resumão, em toda semelhança de triângulos, sempre estará aí definida uma proporção entre seus lados correspondentes, ou seja, entre seus lados homólogos, ok? E essa igualdade é sempre igual a um valor constante, e esse valor constante é a razão de semelhança que eu vou explicar. Vamos lá, um exemplo. Um exemplo sempre fica mais tranquilo para entender, certo? Perceba o que diz. Diz o seguinte, ó. Nos triângulos abaixo, determine os lados A, B, ó, e a razão de semelhança dos triângulos. Gente amiga, nesses dois triângulos aqui, ó, você vai reparar o seguinte: no triângulo da esquerda, eu tenho o ângulo linha, e no triângulo da direita, nós também temos aí um certo ângulo linha. Eu não sei quanto é que vale esse ângulo linha, mas uma coisa eu tenho certeza, esse triângulo aqui é o mesmo que esse daqui, ó, tá vendo? Repare aqui que a gente tem um ângulo, ó, representado com duas linhas, tá vendo? E aqui também um ângulo representado com duas linhas. Ou seja, nós temos aqui dois ângulos congruentes entre si, ok? Turminha, é sempre assim, ó. Quando aparecer uma questão, dois triângulos e dois ângulos de um triângulo são congruentes a dois ângulos do outro triângulo, turminha, tenha certeza, esses dois triângulos são triângulos semelhantes. E aquele terceiro ângulo aqui, ó, e esses dois ângulos aqui, ó, são congruentes entre si também. Esses dois ângulos aqui, certo? Então, turminha, certamente esse ângulo aqui, ó, acaba sendo o mesmo que esse daqui, gente. Como a gente tem um ângulo linha lá em cima, a gente vai colocar aqui ângulo risco e aqui ângulo risco, certo? Agora, turminha, preste atenção. Para a gente formar aí a proporção das semelhanças do triângulo, é importante perceber quais são os lados correspondentes, ou seja, os lados homólogos, ok? Vamos começar com esse lado 10 que está aqui, ok? Esse lado 10 está entre o ângulo linha e o ângulo duas linhas, certo? Entre o linha e duas linhas, nós temos o lado 5, certo? Então, 10 está para o 5. 10 está para o 5. Vamos comparar agora esse 6 aqui, viu, gente? Esse 6, ele está entre duas linhas e risco. Nesse outro triângulo, entre duas linhas e risco, nós temos o A. Então, o 6
está para o A, ok? Ó, que beleza, o 6 está para o A, certo? Isso daí, gente, é o mesmo que esse outro lado aqui, 14, tá vendo? Certamente, por estar entre linha e risco, está aqui, gente, ó, linha e risco também, ó. Então, 14 está para o B, de bola, certo? 14 está para o B, ok? Turma, preste atenção. Nessas três frações, eu coloquei no numerador os lados de um triângulo e no denominador eu coloquei os três lados do outro triângulo, ok? Não importa, minha gente, se o numerador, né, se no numerador estão os lados do triângulo maior ou se no denominador estão os lados do triângulo maior. Isso não importa. O que importa é que está sempre assim, seguindo essa coerência. Numerador do lado de um triângulo e denominador o lado aí do outro triângulo, ok? Ó, repare nessa igualdade de fração que a gente tem aí. Isso nada mais é do que uma proporção definida, ok? Então, nós temos o seguinte, essa fração 10 sobre 5, nós podemos tirar aqui o valor dela. Quanto é que dá 10 sobre 5, gente? 10 sobre 5, obviamente, é 2. Então, isso aqui é 2. Essa fração aqui também vale 2. E essa fração aqui também vale 2. Ou seja, tudo é exatamente igual a 2, ok? Turminha, esse 2 aqui, turminha, ó, nada mais é do que a nossa razão de semelhança, ok? Muito fácil. Agora, observe o seguinte, eu vou pegar essa fração 6 sobre A e vou igualar a essa razão de semelhança que a gente tem aqui, ó, ao 2. Então, a gente tem que o 6 dividido pelo A é igual a 2. O que acontece é o seguinte, esse A que está dividindo, ele passa multiplicando aquele 2 ali, e aí a gente vai ter o seguinte, vamos ter o 6 é igual a 2 vezes o A, certo? Então, turminha, repare que o lado que vale 6, ele é exatamente igual a 2 vezes o lado que vale A, que é o seu lado homólogo. Turminha, o que significa, então, essa razão e semelhança, que nesse caso está sendo representada aí pelo valor 2? Ela indica quantas vezes o triângulo maior, ele é maior do que o triângulo menor, certo? Por exemplo, esse triângulo maior aqui, ó, se a gente tem a razão e semelhança 2, esse triângulo maior, os seus lados, eles são o dobro dos lados do triângulo correspondente, certo? Ou seja, do triângulo semelhante, que é menor, ok? Então, com isso aí, eu posso dizer que o 2 está multiplicando, desce dividindo, eu vou ter que o lado A vale quanto? 6 dividido por 2 vale 3. O lado A, então, vai valer 3, ok? Turminha, olha, o A aqui, ó, vale 3, tá vendo? E nós temos aqui o lado correspondente, valendo 6, ok? Ou seja, com isso, a gente consegue identificar bem que a razão e semelhança vale 2, indica, então, que o lado 6 é o dobro do seu lado correspondente, que no caso é A, que nós descobrimos aí que vale 3, ok? Agora, turminha, olha a outra fração ali, ó. 14 sobre B é igual a 2. Olha para isso. A gente pode fazer também dessa maneira que a gente fez. Agora, você vai pensar o seguinte. Se a gente tem aqui, cara, ó, o 10, tá vendo? O 10 aqui e o 5 aqui. Ou seja, esse lado aqui, ó, e esse lado aqui são lados, tá vendo? Homólogos. Isso daí, pessoal, já dá para identificar aqui, pessoal, ó, que a razão de semelhança é 2, certo? Então, se são dois triângulos semelhantes, e esse lado vale 10, e o seu lado correspondente, o lado homólogo, vale 5,
significa que esse lado aqui é o dobro desse. Então, o que que acontece? Esses dois outros lados, eles medem o dobro dos seus correspondentes aqui. Então, olha só, turminha, o 14 aqui possui o correspondente B. Se a gente tem o 14 aqui, certamente aqui o B vale 7, ok? O B vale 7. E a gente poderia fazer de uma outra maneira, como essa maneira aqui, que a gente fez essa fração. E pode deduzir também. Então, turminha, o lado A mede 3, o lado B vale 7, e a razão de semelhança solicitada aí ela vale 2, certo? E vamos fazer outro exemplo, um pouquinho mais complicado que esse daí, para poder a gente ficar, ó, craque aí em relação à semelhança de triângulo, ok? Ó, presta atenção aqui, turminha. Vamos aqui a esse outro exemplo. Ai, meu Deus do céu. Aqui tem algumas medidas sendo informadas. E nós temos aqui, ó, essa figura sendo representada por dois triângulos, tá vendo? Turminha, a melhor coisa a fazer neste momento é nós separarmos esse triângulo aqui, ó, menor, que está encaixado naquele triângulo ali maior, certo? E aí a gente identifica os ângulos correspondentes, que são congruentes, e consequentemente a gente vai montar uma proporção, né, caso esses dois triângulos aí sejam semelhantes, ok? Então, olha só, eu vou separar aqui os dois triângulos, ó, tudo bem? Eu vou dizer que esse daqui é o triângulo maior, certo? Ok? Aqui é o vértice A, nós temos o C e o B. Aqui é o C e aqui está o B, ok? Agora nós temos o triângulo menor, que ele é mais ou menos assim, certo? Então, olha só, vértice A, ok? Vértice S, e aí a gente tem o vértice R, certo? Que está aqui. Agora, turminha, repara o seguinte, ó. A gente tem aí um ângulo sendo informado, ó. Ângulo linha aqui no vértice S, certo? Então, aqui, ó, ângulo linha. E aqui no vértice B, turminha, a gente tem o mesmo ângulo linha. Ou seja, nós temos dois ângulos congruentes, de mesma medida. Agora, observe o seguinte, ó. Esse triângulo aqui, ó, ele está encaixado nesse triângulo maior, o triângulo menor. Então, esse canto aqui, gente, ó, o canto de encaixe, você concorda que esse ângulo aqui é um ângulo que pertence a esse triângulo da esquerda? E também da direita também, você concorda? Você concorda que eles três são iguais? Eu vou chamar esse ângulo de duas linhas e esse ângulo aqui de ângulo duas linhas, ok? Bem, o que acontece? A gente tem aí dois triângulos que possuem dois ângulos congruentes, certo? Então, certamente, pessoal, o terceiro ângulo, ó, também será congruente. Eu vou chamar de ângulo risco, certo? A medida de AB vale 15 centímetros. AB. Do A até o B, tá vendo? Nós temos 15 centímetros, ok? Do B até o C são 12 centímetros, certo? Do B até o C, nós temos aí 12 centímetros, ok? Do A até o C, nós temos 21 centímetros. Todo esse comprimento aqui, pessoal, ó, 21 centímetros, tá certo? E do A até o S, nós temos 5 centímetros. Pequenininho, né, gente? Do A até o S, nós temos aí, gente, 5 centímetros. A pergunta é a seguinte: calcule o comprimento de RS e AR, certo? Gente amiga, RS eu vou chamar de X,
E o AR eu vou chamar de comprimento Y, ok? Pronto! Agora, turminha, com muita tranquilidade, identifique aí quais são os lados homólogos, estabeleça uma proporção entre esses dois triângulos aí, já que são dois triângulos semelhantes, certo? Turminha, o 21 aqui, turminha, é o lado que está entre risco e duas linhas. No outro triângulo, entre o risco e duas linhas, nós temos o quê? Temos o lado Y. Ou seja, o 21 e o Y são dois lados homólogos. Então, podemos dizer que 21 está para o Y, certo? Agora, olha só, gente. Nós temos aqui esse 12 aqui, tá vendo? Que é um lado que está entre o ângulo risco e o ângulo linha, certo? No outro triângulo, entre o ângulo risco e o ângulo linha, nós temos o X. Então, a gente tem o seguinte, que o 12 está para o X, certo? Então, são dois lados homólogos, certo? O 12 está para o X, ok? Agora, minha turminha, finalmente, o lado 15 aqui, ó, que está entre duas linhas e linha, ele é correspondente, ou seja, ele é homólogo a duas linhas e linha, ou seja, a esse lado 5 aqui. Então, o 15 está para o 5. Vamos colocar aqui o 15 está para o 5, certo? Ou seja, 15 dividido por 5. Bem, agora olha que interessante, pelo menos eu achei, nós temos essa fração aqui, 15 sobre 5, vale 3. Então, essa fração é igual a essa e é igual a essa, tá vendo? Essas três frações são iguais. Essas três frações são iguais. Então, elas valem quanto? Qual é o resultado? 3. 3, aê, que nada mais é do que o quê? Esse 3 aí é o quê? Esse 3 é a razão de semelhança desses triângulos aí, ok? Se a razão de semelhança mede 3, significa que os lados do triângulo maior, mede 3 vezes mais do que os lados do triângulo que é menor, certo? Então, minha gente amiga, eu posso dizer o seguinte, ó, que esse aqui, ó, 12 sobre x, tá vendo? 12 sobre x é exatamente igual a esse 3, Então, acontece o quê? O x vai multiplicar o 3, e aí a gente vai ter o quê? 3x é igual a 12, certo? E esse 3 que está multiplicando, ele desce dividido. Então, o x é igual a 12 dividido por 3. O x aí, ele vale 4. Aê! 4 que é 4 centímetros, ok? Agora, preste atenção numa coisa. Como a gente já viu que a razão de semelhança mede 3, isso identifica que os valores que estão aqui no numerador, ó, representam aí os lados do triângulo que é maior, vale 3 vezes mais do que os lados que se encontram aqui no denominador, que são os lados do triângulo que é menor, certo? Então, observe, se esse lado aqui, ó, vale 3 vezes mais do que o y, então, certamente, minha gente amiga, o y vale 7, porque 7 vezes 3 é 21, certo? Ok? Muito bem. Então, o y vale 7 centímetros e o x vale 4 centímetros, certo? Agora, a gente vai ver uma importante propriedade da semelhança de triângulo. Pelo amor de Deus, vamos lá, gente! Tá muito fácil, matemática, sua linda! Vamos ver esse teorema fundamental. E o teorema fundamental diz o seguinte: se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois em pontos distintos, ó, então, por exemplo, uma reta aqui, ó, é paralela a um dos lados do triângulo. Eu desenhei, por exemplo, essa reta sendo paralela ao lado BC, certo? Mas eu poderia traçar uma reta assim,
paralela ao lado AB, ou poderia passar uma reta assim, que é paralela ao lado AC, certo? Bem, essa reta interceptou os outros dois lados, tá vendo? Em dois pontos distintos, Então, está aí um ponto distinto e aqui outro ponto distinto, ok? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Então, o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Turminha, essa reta aqui, turminha, ó, ela determinou o triângulo, tá certo? Ela determinou o triângulo e você pode ter certeza que esse triângulo aí, minha gente, ele é semelhante ao primeiro, ou seja, ao triângulo ABC, ok? Turminha, sempre que a gente traçar uma reta que é paralela a qualquer um dos lados, o triângulo ali formado, ele é semelhante ao triângulo maior, certo? Vamos fazer uma questão sobre esse teorema que está aqui. Então, pode vir. Veja o que fala. Nos triângulos abaixo, D e E é paralelo a BC. Turminha, nesse aqui, ó, a gente tem aqui que o semelhante DE, tá vendo aqui DE? Ele é paralelo ao segmento BC, certo? Que está aí, ó, ok? Então, o que acontece de acordo com o teorema que a gente acabou de ver? Esse triângulo aqui em cima, ó, tá vendo? Ele acaba sendo semelhante, tá vendo? Ao triângulo maior, ao triângulo ABC, ok? Turminha, o que eu aconselho é que o aluno que tem assim maior dificuldade, ele faça aí uma representação, ele desenhe separadamente esses dois triângulos, porque vai facilitar. Tem um triângulo maior e aí a gente tem aí, turminha, ó, tá vendo? O triângulo menor, certo? Que é semelhante aí ao triângulo maior, certo? Agora observe o seguinte, o triângulo maior, tá vendo? Entre o vértice A e o vértice B, ou seja, todo esse lado esquerdo aqui, ó, gente, mede 6 mais o 3. Todo esse lado aqui, gente, mede 9. Coloca 9, pronto, mede 9. Agora observe, no triângulo maior, a sua base mede X. A sua base mede X, certo? Então coloca X aqui. Agora no triângulo menor aqui, gente, ó, nós temos que esse ladozinho aqui mede 6. Coloca o 6, isso. E a base, tá vendo, do triângulo menor? A base do triângulo menor, ela mede 8. Ou seja, então coloca o 8 aí, certo? Então, se a gente quer descobrir o valor do X, é muito simples. O X está para o seu lado correspondente, que nesse caso é o 8. Muito bem. X está para 8. Assim como, olha, nós temos o 9. O 9 está para, quem sabe, o 6. Muito bem. O 6 é o lado correspondente. Então, 9 está para 6. Uma igualdade, duas frações aí, a gente pode simplesmente multiplicar aí cruzado. Então, o que a gente vai ter aí, minha turminha, é o seguinte. 6 vezes x, 6x, certo? Isso aí é igual, minha gente amiga, a 8 vezes 9. Dá quanto? 8 vezes 9, 72. O 6 está multiplicando, ele vai descer dividindo. Então, a gente vai ter que o x vale 72 dividido por 6, que dá quanto? O x, ele vale 12. Aê! Muito bem. Próximo exemplo. Determine. Nossa Senhora do chuveiro elétrico. Olha para isso. Tá dizendo que esse lado CB ou BC, o enunciado, ó, o lado BC, ele é paralelo ao lado DE. Tá bem? A questão ainda não terminou. Aqui é a letra B da questão. Então, esse triângulo aqui, gente, ó, ele acaba sendo semelhante
ao triângulo maior, ou seja, ao triângulo inteiro, certo? Para esse exemplo B, repare que a pergunta é: determine o comprimento X, que é o segmento que vai do A até o D. Turminha, o segmento do A até o D é toda essa base aqui, ó, gente, ó. Ou seja, a gente deve saber quanto mede esse comprimento aqui, ó, certo? Muito bem, esse comprimento aí. Tá certo? Que vai do A até o D. E aí está o X, que ele quer saber. Agora, olha só o que a gente vai fazer. Se a gente tem aqui toda essa base aqui valendo X, certo? E esse comprimento aqui da esquerda vale 10. Quanto é que vale esse comprimento da direita? Ah, matou a charada, né? Esse comprimento aqui, ó, é esse comprimento menos o 10. Ou seja, é o X menos o 10, gente. É a gente X menos 10. Se todo vale X, então esse comprimento é X menos 10, ok? Aí a gente vai desenhar os dois triângulos separadamente para facilitar, certo? Vou colocar aqui, ó, um desenho que representa o triângulo maior. Tá vendo aqui? Triângulo maior. Pronto, 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 pronto. Ficou legal. E aí a gente vai colocar aqui, turminha, ó, o outro triângulo menor. Tá vendo? Caramba, mais ou menos assim, viu? Pronto, 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 pronto. Xiii. No triângulo maior, a base é X, ok? Bota o X aí. No triângulo maior, esse lado aqui, ó, é 36. Então, coloca o 36 aí. No triângulo menor, a sua base mede X menos o 10. Então, coloca X menos o 10. Certo? E o lado esquerdo, gente, ó, vale 27. Então, coloca aí 27. Certo? 27. Pronto. Eu posso dizer que o X menos o 10, ó, X menos o 10, ele está para o lado X, assim como o 27 está para o lado 36. Ê, fácil! E aí a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a multiplicação cruzada. Pois é. E aí a gente vai ter o seguinte. Esse 36 aqui, ó, ele multiplica x menos 10. 36 vezes x menos 10. 36x e 36 que multiplica o menos 10, a gente vai ficar com menos 360. Menos 360. Isso aí é igual a 27 vezes x. 27x. Certo? 27x. Ok? Agora, turminha, vamos mandar esse 27 aí para onde? A gente vai mandar para o lado esquerdo. Ele passa subtraindo. Enquanto que esse menos 360 passa para o lado direito com sinal positivo. Então, vai ficar assim, ó. 36x menos 27x dá quanto? 9x. 9x. E esse 360 negativo passa para o lado direito positivo, 360. Então, o que acontece? O 9 está multiplicando, desce dividindo. E aí, a gente tem 360 dividido por 9. Dá quanto? Dessa forma, a gente já acha o X aí, minha gente amiga, valendo 40. 40, bota 40 aí, 40. Pronto. Pois é, esse tipo de questão aí, a gente encontra nos livros, encontra nas provas, encontra no Enem. Então tá muito fácil, não vai ter pra ninguém. Mais uma propriedade aí, minha gente amiga, para a semelhança de triângulo, ok? Vamos lá. Pronto, terceira propriedade. A gente tem que observar isso aqui, ó. É uma propriedade, mas vem em forma de observação. Se a razão de semelhança de dois triângulos é K,
Então, a razão entre dois elementos homólogos é K. Ó, então a razão entre dois elementos homólogos é K. K também. KKK também. Ih, não entendi. Claro, vai entender agora, amiguinho. Vamos desenhar aqui esse triângulo. Dois triângulos. E aí, a gente vai supor que esses dois triângulos sejam triângulos semelhantes, ok? Os três ângulos aí correspondentes têm a mesma medida, ok? Então, se eles são semelhantes, eu posso dizer, por exemplo, que esse lado aqui, ó, se ele vale A e esse lado vale B, eu posso dizer que o lado A sobre o lado B, ele é exatamente igual a K, que é a nossa razão de semelhança, certo? Agora, observe que nessa observação foi dito o seguinte, ó. Então, a razão entre dois elementos homólogos. Gente, o que eu quero dizer com elementos homólogos? Olha, eu quero dizer que não precisa ser necessariamente a comparação dos lados. A gente pode, por exemplo, comparar aqui, ó, tá vendo? As duas alturas em relação aí a essas bases que estão aí. Ou seja, minha gente amiga, ó, se eu chamar, por exemplo, essa altura aqui, ó, de H1, e essa aqui eu vou chamar de H2, e aí a gente tem que esses dois triângulos são semelhantes, pode ter certeza absoluta que H1 dividido por H2 é exatamente igual ao lado A dividido pelo lado B, que também é igual à razão de semelhança K, certo? Então, turminha, essa observação diz que não apenas a comparação dos lados na semelhança de triângulos é possível. Você pode comparar as alturas, certo? Como a gente viu aí, você pode comparar os raios da circunferência inscrita, os raios da circunferência circunscrita a esses dois triângulos, quaisquer dois segmentos homólogos podem ser comparados, ou seja, a fração entre eles podem ser igualadas aí àquela razão de semelhança K que está ali, certo? Então, vamos fazer a última questão que fala sobre essa observação, uma questão importante, muito comum nos vestibulares. Então, observe. Vamos ver aqui, ó. Preste atenção aqui. Preste atenção a esse exemplo aí, questão importantíssima. Show de bola. Certo? Vamos lá, turminha, sem delongas, né? Prolongando-se os lados oblíquos do trapézio abaixo. Olha, prolongando-se os lados oblíquos. A gente tem um trapézio aqui embaixo e a gente tem dois lados que são paralelos, certo? Esse lado aqui, ó, ele é paralelo a esse lado aqui, certo? Isso porque é trapézio. E no trapézio a gente tem dois lados que não são paralelos, que no caso são esse lado CA e esse lado DB, certo? DB de beijo. Diz o seguinte, prolongando-se os lados oblíquos do trapézio abaixo, vamos prolongar, vamos? Aê, prolonguei esse lado AC e vou prolongar esse lado BD. Pronto. Eles se interceptarão em um ponto E. Viu aí? Olha o ponto ali. Olha o ponto ali. Apaga aí. Sim, eles aqui, ó. Eles estão interceptando nesse ponto aqui, ó. Coloca aí. Pronto, 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 pronto. Agora diz o seguinte, ó. Determine a altura do triângulo
relativa à base AB. Gente, a gente tem aí dois triângulos. Esse triângulo aqui, tá vendo? E o triângulo maior, certo? Como ele diz aí a altura do triângulo relativa à base AB, ele está se referindo ao triângulo maior, certo? Ou seja, ele quer saber a altura. Vamos colocar aqui mais ou menos aqui assim, ó, gente, ó. A altura, tá vendo? Desse triângulo que é maior. Ele quer saber aí. Vou chamar essa altura de quê? Vou chamar de altura H. Vou chamar de altura H. Agora, como a gente viu antes, se esses dois lados aqui, gente, ó, são dois lados paralelos, o que é que acontece? Esse triângulo aqui, ó, que eu estou tracejando, tá vendo? Ele acaba sendo um triângulo que é semelhante ao triângulo maior, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai desenhar os dois triângulos, certo? Vamos lá desenhar os dois triângulos, ok? Esse é o triângulo maior, viu, minha gente? E vamos colocar aqui, ó, o triângulo menorzinho, triângulo semelhante, certo? Menor, ok aí? Bem, olha as medidas agora. No triângulo maior, a base é 50, tá vendo? Vamos colocar aqui 50, ó, certo? No triângulo menor, a base é 30. Vamos colocar aqui, ó, o 30, certo? No triângulo maior, eu chamei a altura dele de quê? De H. Então, vamos colocar aqui, ó, gente. Ó, isso. A altura dele, tá vendo? 90 graus, não esquece. Sempre 90 graus a altura H. Agora, cuidado com a coisa, ó. Nós temos essa medida aqui, ó, gente, ó, valendo 10. Por que eu vou precisar dessa medida aí valendo 10? Turminha, a altura maior, do triângulo maior, vai de cima até embaixo. Certo? Eu tô chamando essa altura aqui de altura H. De altura H. Essa parte de baixo aqui, gente, ó, diz que o comprimento dela mede 10. Ou seja, esse comprimento aqui, ó, que vai desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, tá vendo? Esse comprimentozinho aqui, ele vale 10. Aí eu pergunto o seguinte: é possível, então, dizer quanto mede essa altura que está aqui, de outra cor? Claro que é possível. Se o total aí é H, e nós temos aqui embaixo a medida valendo 10, então certamente esse comprimento que está aí é o total, que é o H, menos esse comprimento 10 que está aqui embaixo. Ou seja, H menos o 10, ok? Então, esse comprimento aqui, pessoal, ó, tá vendo? A altura do triângulo menor, gente, ó, essa altura aqui, ó, tá vendo? Ela vale H menos 10. H menos 10, ok? Agora, turminha, a gente pode fazer o seguinte: vamos fazer a proporção entre os dois triângulos. Perceba que a base desse está para a base do de cá, 50, certo? Está para 30, não esquece disso. Assim como a altura desse, que é o H, está para quem? Está para a altura do menorzinho, que é o H menos 10. H menos 10, pronto. Agora é só calcular o valor de H. A gente cancela aí esse zero, ó, com esse zero, tá vendo? E aí a gente pega esse denominador aqui, gente, que vale H menos 10, o denominador, ele irá passar multiplicando todo ele aí vai multiplicar por 5 lá em cima, tá vendo? Ou seja, a gente vai ficar assim, ó, o 5 que multiplica o H menos o 10, isso aí é igual, então, H vezes 3. Quanto é H vezes 3? 3H. 3H.
Agora, se esse 5 multiplica esse parêntese aqui, ó, a gente faz a distributiva, o chuveirinho, chuveirinho. A gente vai fazer o seguinte, 5 vezes o H dá quanto? 5H. E o 5 vezes 10 dá 50, menos 50. Isso aí vai ser igual a 3H, certo? Gente amiga, passa o 3H para o lado esquerdo. E aí a gente fica com 5H menos o 3H, que dá quantos H? 2H. Tudo isso aí é igual a quanto? Passa esse menos 50 para o lado direito, ele passa positivo, então fica 50, certo? 2 que está multiplicando H, esse 2 aqui, ele vai descer dividindo 50. Então, H, altura, igual a 50, dividido por 2, que dá quanto? 25. Altura 25. Altura vale 25. Pronto. A aula de semelhança de triângulo, legal, show de bola. Muita informação legal aí, você pode assistir o vídeo várias vezes, que é assim que eu aprendo matemática. Eu assisto o vídeo várias vezes. O aluno assiste uma vez e já quer saber matemática. Você tem que assistir várias vezes, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, entendeu? Então tem que assistir várias vezes, ok? Pois é, e aí você vai ser o gigante da matemática. Vai fazer boa prova, bom vestibular, vai fazer bom Enem, vai ser o maior de todos. Um beijo no seu coração, te amo de montão. Matemática, sua linda!